nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos de 6 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Parece que nessa reunião o clima estava tenso, uma vez que Paulo está lidando com o aparecimento de uma falsa doutrina que quer misturar a lei de Moisés com a graça. Não foi realizada por uma convocação da liderança e nem a pedido de Paulo e Barnabé, mas foi por uma providência divina, o cuidado de Deus para com a igreja da Galácia. Pois o apóstolo afirma que subiu a Jerusalém por uma revelação. Deus cuidou de todo o processo e cuidou da sua igreja e das infiltrações que estavam ocorrendo nela. A missão dessa viagem também foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, como nós já vimos anteriormente. O fato é que o mais importante saber é que há um único Evangelho. Quando Paulo, no versículo 7, fala do Evangelho aos judeus e aos não-judeus, na verdade ele está fazendo ou não está fazendo distinção da doutrina e do Evangelho, e sim do campo de ação do seu apostolado e de Pedro. Paulo pregaria o Evangelho aos incircuncisos, quer dizer, aos gentios. E Pedro pregaria o mesmo Evangelho aos circuncisos, quer dizer, aos judeus. Os públicos são diferentes, mas a mensagem é uma só. No final, ficamos sabendo pelo próprio Paulo, na carta aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego ou gentil. Romanos 1,16. Ou seja, o Evangelho alcança a todos e coloca a todos em pé de igualdade perante Deus. Todos são dependentes. E o Evangelho único é quem aproxima do Deus único e verdadeiro. E para ficar caracterizado que há um único Evangelho para todas as nações, Deus usou Pedro para pregar também aos gentios. Quando ele foi à casa de um homem chamado Cornélio, centurião romano, em Atos capítulo 10. E Paulo também pregou para os judeus, pois em suas viagens missionárias, primeiramente ele ia às sinagogas judaicas e pregava aos judeus, e depois aos gentios. Então, nesse momento, ele somente quer frisar que a responsabilidade primária de Pedro e os demais apóstolos foi entre os judeus. E a sua responsabilidade primária era entre os gentios. Mas ambos pregaram, tanto a um quanto para o outro.
A questão mais importante não é quem está pregando, se é Pedro ou Paulo, e sim quem está conduzindo todo o processo. Pois ele diz que Deus operou tanto através de Pedro como através de Paulo. Ou seja, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Aquilo que pregamos é mais importante do que nós mesmos. E ainda devemos avaliar se aquilo que pregamos, aquilo que eu prego, é o mesmo que outro irmão prega, pois não pode haver divergência entre aquilo que pregamos. Mais tarde, Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele vai dizer assim, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 a 7. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ele responde: apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Portanto, é importante lembrar que Deus é quem opera em cada servo para a realização de sua obra. O orgulho, portanto, precisa ser deixado de lado, pois Deus não julga pela aparência. Paulo diz na carta aos Gálatas que lemos, mas pelo que está no coração. Deus operou na vida de Paulo. Deus operou na vida de Pedro. Deus está operando em sua vida. Portanto, é necessário frisar: há um único evangelho confiado a todos os que foram chamados pelo evangelho. Como Deus tem operado em sua vida? Que evangelho você tem pregado? Hoje, algumas mensagens pregadas, que têm sido pregadas para alcançar pessoas, na verdade são mensagens falsas que tentam manipular a vida das pessoas. Por exemplo, há o evangelho da prosperidade, falso. Há o evangelho de cura e libertação, falso. Há também o evangelho bajulador, que procura agradar pessoas, falso. Porque se pregamos um evangelho diferente daquele comunicado pelos primeiros discípulos, ou um evangelho que procura agradar pessoas, não somos servos de Cristo. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho por meio do qual Deus opera e não o homem. E o evangelho por meio do qual Deus opera traz salvação e transformação de vida e vida eterna. Quem não experimenta essa vida aqui nessa terra, certamente não experimentará no futuro, quando Deus vier buscar aqueles que foram alcançados pelo evangelho e transformados pelo evangelho. O evangelho por meio do qual Deus opera traz salvação
e transformação de vida. É o Evangelho que nos faz dizer, como Paulo disse: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe.